Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Associação Portuguesa de Ostomizados, representada pela presidenta da direção, doutora Wanda Cabral. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Veio nos falar o que é a Associação Portuguesa de Ostomizados. Pode apresentar para nós? A associação é uma associação sem fins lucrativos, existe há 37 anos, fez agora em julho. Isto foi criada com um conjunto de pessoas que na altura viram que a situação dos ostomizados não era a melhor e então juntaram-se e criaram esta associação. Depois, agora aos poucos, temos vindo a reivindicar, de certa maneira, algumas situações que não estavam como deve ser, relativamente principalmente à utilização dos dispositivos médicos que os utentes têm que utilizar. Na altura, essa comparticipação não existia, era muito caro e, entretanto, conseguiu-se junto das entidades competentes que fosse comparticipado algum valor. E estes valores foram comparticipados só no final de 2000 em 1980 e qualquer coisa. Depois, mais tarde, essa comparticipação deixou de ser de 80% e passou a ser de 90% a partir de 1995, até estipular um plafond para cada saco e para os acessórios. Pronto. Existe uma comparticipação para os sacos de colostomia e de ileostomia de 2 euros por saco e para urostomia 2,49 euros. Para o material de dispositivos médicos de acessórios, são a 90% total do seu custo. Pronto, o Estado comparticipa. Isto a falarem no Serviço Nacional de Saúde, em relação à ADSE é comparticipado a 100%. Mas há determinado tipo de acessórios que a ADSE não comparticipa. Existem diversos tipos de acessórios e nem todos são comparticipados comparativamente com o Serviço Nacional de Saúde, mas também, em compensação, o Serviço Nacional de Saúde apenas só comparticipa 90% dos sacos e das placas e há de alguns dispositivos médicos. A associação, ela fornece esse tipo de material? Sim. Como é que funciona? Uma pessoa que precisa usar esse tipo de material vai direto à associação? Quando as pessoas conhecem a associação, ligam para a associação, até porque nós temos o site, temos o Facebook, quando colocam em associação a portuguesa de ostomizados, aparece logo a associação e depois, ao ligarem para nós encaminhamos. Isto é assim, porque o material de dispositivos médicos, há alguns locais em Portugal que não são iguais em todo lado. Em Lisboa é de uma determinada forma. No Norte, antigamente até davam material. Agora já não é bem assim. O que acontece é que, consoante for o distrito ou o concelho, nós ligamos para saber qual é que é a ASSA que o senhor pertence e para saber qual é que é a forma de reembolso ou de entrega de material. Caso os centros de saúde não deem esse material, então a associação pode sempre ajudar. Essa ajuda é feita da seguinte forma: as pessoas, como é o Serviço Nacional de Saúde, precisa sempre de documentos e só mediante depois da apresentação desses documentos é que nós podemos fazer a entrega dessa mercadoria. Mas tudo tem a ver com o sítio onde a pessoa vive e pertence ao centro de saúde ou se pertence à ADSE ou outro serviço. Mas, em princípio, serão a estes 2 serviços que as pessoas irão pertencer. A Associação Portuguesa, ela dá algum tipo de formação? Tem sempre consultas. A Associação, desde 1980, tem consultas de estomaterapia. Foi das primeiras a ter consultas de estomaterapia direcionadas aos ostomizados e é uma das coisas que nós sempre dizemos, é para virem às nossas consultas. Nós ainda não temos possibilidade para que haja consultas ao domicílio e, por isso, terão sempre que se dirigir à nossa sede, que fica em Marvila, e irem às consultas com a nossa enfermeira estomaterapeuta, que é uma das mais antigas estomaterapeutas do país, a enfermeira Augusta Pinheiro.
E essas consultas, então, elas vão ajudar a esclarecer a pessoa para que possam, quer dizer... A colocação dos dispositivos e de todo o problema que há por trás, porque assim, psicologicamente as pessoas também estão afetadas e o que acontece é que as pessoas, quando têm essas dúvidas são retiradas. O profissional de saúde que é especializado neste sentido acaba por tranquilizar e depois a pessoa acaba por ter uma vida mais ativa, uma vida mais tranquila e consegue fazer a sua vivência normal indo aos locais que costuma habitualmente ir. É claro, pode haver sempre algumas situações diferentes, não é? Mas, geralmente, indo primeiro ao profissional de saúde, a uma estomoterapeuta e depois ter os dispositivos médicos, geralmente a vivência dessa pessoa acaba por ser muito diferente. O principal é o dispositivo médico. Se aquele saco, se aquela placa, se aquele acessório está de acordo com o problema que a pessoa tem, com aquele estômago, com aquela situação. Porque todos nós somos diferentes e por isso cada corpo precisa de adaptações de dispositivos médicos diferentes e o que acontece, graças a Deus, existe agora muito material, existem muitos laboratórios com diversos tipos de material que consegue geralmente adaptar-se a cada uma das pessoas. Antigamente não era bem assim. Era mais complicado. Era muito mais complicado, eram muito poucos e não eram da qualidade que agora têm. E há um acompanhamento, há um sequenciamento até a pessoa se libertar do saco ou às vezes não se liberta, não é? Sim, a minha parte, há muitas pessoas que é definitivo. Agora, a tendência é, quanto mais cedo se conseguir saber do problema, a tendência para ser uma situação provisória cada vez é maior. Ou seja, antigamente, quando se sabia, já era demasiado tarde e a situação de ostomia seria definitiva. Agora, cada vez mais, a ostomia é menos invasiva e, por isso, passa a ser temporária. Pode ser um temporário de 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2, mas mais cedo ou mais tarde pode fechar. E existe essa probabilidade. Então, para o ouvinte que precise ou queira saber, ou tem algum parente que passe por essa situação, podem contactar a associação, sim. que lá terão muito esclarecimento. O que acontece geralmente, o que nós fazemos é, primeiro ouvimos o que a pessoa está a dizer, mediante aquilo que a pessoa está a dizer e mediante as dúvidas, porque muitas pessoas têm conhecimento, mediante as dúvidas que as pessoas têm, nós encaminhamos. Ou nós próprios conseguimos, mas não somos técnicos, ou então encaminhamos mesmo para a profissional de saúde, que é a enfermeira Augusta Pinheiro, que irá depois acompanhar. Depois ela própria, quando a situação não é a melhor, ela própria encaminhará e mandará para o médico ou para outro local, se ela achar que deverá ser acompanhado. A inclusão dos utentes existe ou não? Tem algum estigma relacionado a quem usa, a quem é ostomizado? É assim, muitas das vezes o que acontece somos nós próprios que nos retraímos, porque se a situação do dispositivo médico, como eu disse há pouco, estiver bem colocada e a pessoa se adaptar bem, a pessoa que está de fora não sabe que a pessoa é ostomizada. O que acontece por vezes é que em alguns casos, em algumas profissões, pode acontecer as pessoas não quererem dizer porque sabem à partida que podem ser discriminadas. Pronto. E existem alguns locais em que nós sabemos à partida que a situação não é bem-vinda. Pronto, não é bem-vinda. Mas pronto, eu penso que com o tempo, não é? O que geralmente as pessoas fazem é omitem. Têm a sua vivência normal, mas omitem aquilo que têm. Pronto. Mas isto é como cada pessoa. Há pessoas que não se importam de dizer, por exemplo, no meu caso, eu não me importo. Há outras pessoas, que há tantas pessoas conhecidas que são ostomizadas e não querem dizer, porque existe este estigma de dizer que é ostomizado, não é? Mas nós aos poucos e poucos temos que ir combatendo o cancro da mama também é exatamente o problema. E agora não há este problema, não é? As pessoas já não têm tanto estigma a dizer que têm um cancro da mama, pronto. É exatamente a mesma, a ver com os ostomizados e temos que ir combatendo esta situação de isolamento se existir, não é? Porque não há necessidade para tal.
A própria informação, não é? Passar informação ajuda as pessoas a irem adaptando, não é? Que é uma coisa que as pessoas não falam, e aí o que não é falado fica um pouco, parece que meio escondido, não é? Agora, quando se passa a informação, que nem no caso eu lembro quando foi do cancro de mama, sim, não é? Que as pessoas ninguém dizia, mama, ninguém dizia era nada. Uma coisa, e depois as pessoas olhavam, era uma coisa. Agora está tão divulgado, tão falado, tem tanta informação em relação a este assunto. Porque houve alguém que não se importou de dizer, e agora as outras mulheres também acabam por não ter problema. E isto ajuda porque previne. Pronto, é a mesma situação que tem que acontecer com os ostomizados, não é? O cancro, uma das causas de morte, a maior morte de cancro é o cancro do cólon. Pois tem que ser divulgado para que as pessoas possam prevenir, para que esta situação, mesmo que tenha que se ficar ostomizado, porque não quer dizer que todas as pessoas tenham cancro no intestino ou na bexiga, tenham que ficar ostomizados, mas aquelas que tiverem que ficar ostomizados, ver-se o menos tempo possível, pode ser um provisório e depois voltar à vida, voltar outra vez ao normal, pronto, não ter qualquer dispositivo médico. Agradecemos então aqui a presença da doutora Wanda Cabral, representando aqui a Associação Portuguesa de Ostomizados. E para mais informações, contacta? É o 21 859 6054 ou 21 831 0587. Também temos o nosso site www.apostomizados.pt e temos também o Facebook. Muito obrigada. Nada, obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.